Na nossa vida, a gente passa por diversas situações, boas, ruins, acontecimentos grandes, acontecimentos pequenos, e muitas vezes coisas dão muito certo, coisas dão muito errado, decisões que a gente toma boas, decisões que a gente toma que são ruins. Só que no momento que a gente começa a pensar um pouquinho, a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer ser uma pessoa diferente, a gente entendeu qual é o sentido da vida e a gente começou a trilhar um caminho certo. Mas continua dando coisas erradas. Mesmo eu seguindo o caminho certo, mesmo eu fazendo a coisa certa, mesmo eu ajudando, tem coisas que continuam dando errado ainda. E a gente não entende. A gente fica, nossa, mas eu tô, né? Ah, eu aceitei Jesus. Ah, eu decidi parar de beber por causa da minha família. Ah, eu decidi ser uma pessoa melhor para minha esposa. E as coisas continuam dando errado. E a gente acaba não entendendo. Mas você sabe como funciona a lei da semeadura e colheita? Fala pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Emerson Felipe. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse canal conversamos sobre como nos tornarmos pessoas melhores, como eu me tornei uma pessoa melhor através da palavra de Deus. Dou dicas de como você pode se tornar melhor para quem não sabe por onde começar. Eu ajudo você de pouquinho em pouquinho se construir e se tornar uma pessoa melhor. Bom, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a lei da semeadura. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22, diz o seguinte: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Isso aqui aconteceu quando Deus mandou o dilúvio, destruiu todos os seres da terra, fora Noé e a arca que ele pediu para Noé construir e salvar aquela série de animais lá que ele pediu para salvar. A primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca foi fazer um altar para Deus e adorar. E Deus viu no coração de Noé que o coração dele era bom. Então ele entregou essa palavra a Noé, que ele nunca mais iria destruir o mundo como ele destruiu dessa vez. E falou que enquanto durar a terra, a lei da semeadura e da colheita não vai cessar. E a lei da semeadura, ela não é só sobre sementes, só sobre o seu trabalho, de você plantar lá na sua empresa e colher os frutos dela. Vai muito além disso, sabe? Semeadura e colheita, ela engloba pessoas, ela engloba sentimentos, ela engloba tudo. Deixa eu dar mais exemplo. Eu sempre fui uma pessoa mais fechada. Nunca fui aquela pessoa de dar abraços, de ver a pessoa tendo uma dificuldade ali e ir abraçar, sabe? Eu nunca tive essa conexão de sentimento assim com as pessoas, sabe? Não porque eu não quisesse, porque eu não aprendi assim e porque eu nunca trabalhei isso, sabe? Mas aconteceram algumas coisas na vida e acabou que eu precisei de um abraço, sabe? Precisei de um ombro amigo, precisei de ter alguém, sabe, para abraçar, para chorar, sabe, essas coisas. Bom, eu não tive. E como eu sempre faço, eu ajoelhei e pedi a Deus. Por que isso? Por que que eu tenho que passar por tudo isso sozinho? E me veio essa palavra, sabe? Fui na igreja, o pastor também falou essa palavra. Eu não posso exigir das pessoas o que eu não entrego delas. Eu não posso exigir das pessoas o que eu não entreguei para elas. Como que eu vou ir e conversar e precisar de um abraço e eu não tive ninguém? Sendo que quando as próprias pessoas precisaram de um abraço, eu não estava lá. Isso é semear e colher. Eu não posso ser hipócrita a ponto de pedir uma coisa que eu não entrego.
Eu não posso ir lá e pedir dinheiro emprestado porque eu estou passando por uma situação difícil, sendo que eu nunca emprestei dinheiro quando as pessoas precisarem me pedir. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Isso é semear e colher. Experimenta hoje. Você vê um amigo seu que está passando por um momento muito difícil na vida dele, tá? E você, de prontidão, vai lá e, cara, abraça, apoia ele, esteja com ele ali. E um tempo depois, porque a vida é um ciclo, e um tempo depois você precisa. Adivinha quem que vai ser a primeira pessoa a bater na tua porta? Isso é semear e colher. Mas eu não posso plantar tomate e esperar colher vir. Isso não existe. Eu não posso exigir das pessoas coisas que eu não entrego para essas pessoas. Mas é claro que existe a misericórdia de Deus. Porque a semeadura e colheita, elas são obrigatórias. Você plantou, você vai colher. Mas tem a misericórdia de Deus, que mesmo eu sendo uma pessoa não tão gentil, não tão carinhosa com as outras pessoas, mas no momento que eu preciso, Deus manda pessoas para me ajudar. Isso é misericórdia. E você sabe que é misericórdia, porque quando as pessoas vêm e te abraçam, você tem o desconforto de você nunca ter feito, sabe? Você tem aquele sentimento de culpa quando você recebe um abraço, sabe? Porque você não faz. Isso é misericórdia. Você sabe diferenciar quando você está colhendo alguma coisa e quando você está recebendo de Deus alguma coisa que Ele está te dando. Existe essa diferença. E muitas vezes as coisas na vida elas não dão certo, sabe? A gente tá fazendo certo, a gente tá indo atrás, sabe? A gente tá buscando mesmo ser uma pessoa melhor, ser um filho melhor, ser um marido melhor. E mesmo assim, você ainda sofre ataques de coisas que aconteceram no passado, você sofre coisas que não era mais para ti estar sofrendo, porque você é uma pessoa diferente. Mas a colheita é obrigatória. Você decide o que você vai plantar. Essa é uma decisão importante. Mas a colheita ela é obrigatória. Você decide plantar, mas você é obrigado a colher. É claro que você precisa entender que muitas vezes Deus nos testa de diversas formas. E você pode estar pensando, eu estou colhendo isso, mas eu não plantei, eu não mereço esse tipo de coisa. Por isso que você precisa pedir a Deus por discernimento, por sabedoria, para entender o que você está passando. Às vezes ele está tentando te levar para uma nova fase, para um novo nível, tentando te ensinar alguma coisa, porque a gente aprende na dor. E esse vídeo que eu estou fazendo hoje é sobre plantio e colheita. Mas você pode estar passando muitas vezes por um deserto, muitas vezes por um chamado, muitas vezes por um puxão de orelha, e você está se desviando de um caminho, sabe? Existem diversas formas que Deus usa para nos ensinar, para nos botar no caminho dele, ou simplesmente para chamar a gente, para nos chamar, sabe? Opa, tem eu aqui em cima, sabe? Então você precisa pedir a Deus por discernimento e sabedoria para saber qual fase da tua vida tu está passando. Porque se está tudo certo e você está colhendo os sentimentos do passado, isso é plantio e colheita. Você entende que você fez aquilo ali, que as pessoas sofreram pelo que você fez. Isso é plantio e colheita. Agora você não fez e as coisas estão dando errado, abre teu olho, isso é outra coisa. Então a gente precisa olhar para trás, no passado, e analisar o que a gente plantou. E a gente tem que ter a maturidade de entender que eu plantei essa discórdia, eu plantei essa briga, eu plantei esse mal que eu fiz para alguém, e uma hora ou outra vem, porque colheita é obrigatória. Então você, num ponto da tua vida, vai ser colhido o que você plantou. Não importa se foi bem, não importa se foi mal, não importa se foi com Deus, sem Deus, porque lei de semeadura e colheita não é somente Bíblia,
Isso é do mundo. Por isso que existem pessoas más que têm muito. Porque eles estão plantando e estão colhendo. Eu quero que vocês entendam que é obrigatório para qualquer pessoa. E daí você para e analisa o teu passado. Você tinha conversas que não era para ter. Você viu coisas que não era para ver. Você quer paz no teu casamento. Mas no passado, você sentava na roda de amigos e ficava olhando a mulher. Você ficava cuidando de outros homens. Você quer amigos leais do teu lado. Mas no passado, você chegava em casa e você era o primeiro a falar mal dos teus amigos. Ou a ter inveja deles. Sabe? E isso reflete no teu futuro. Porque você vai colher. Você quer paz, mas semeia guerra. Você quer amor, mas planta discórdia. E isso não existe, sabe? E eu sei que você quer ser uma pessoa melhor. Você tá mudando. Só que tem situações que você vai ter que resolver, você que vai ter que bater na mesa e falar, não, eu sou uma pessoa diferente. Porque quando as colheitas vêm, você não entende porque você tá fazendo certo. Você tá num caminho diferente. Mas as coisas ainda estão dando errado. Então você tem que ter esse discernimento, você tem que ter essa mente aberta para entender que, bah, realmente eu plantei isso. Realmente isso está dando errado porque eu fiz. E isso não é de hoje, isso é do passado. E a conta sempre vem. Independente do que seja bom, que seja ruim, a conta chega, sabe? É um ciclo. E se eu quero que o meu casamento dê certo, eu vou colher as coisas que eu fiz errado no meu casamento, até ele dar certo. Se eu quero ter uma família unida, quando eu começo a semear coisas boas, essas coisas ruins vão vir. Porque você precisa colher as coisas ruins para colher as coisas boas. Isso é semear e colher, sabe? E às vezes é por isso que a gente desanima, porque a gente tá, né? A gente tá se tornando melhor. A gente tá indo para frente. Só que as coisas ainda estão dando errado. E é por isso que a gente precisa ter isso em mente, que ainda pode dar mais errado. E é ruim a gente falar isso, a gente pensar nisso. Mas a gente precisa ter a maturidade de entender que pode acontecer, pode não acontecer. Como eu falei, existe a misericórdia de Deus. Se você dobra o teu joelho e pede, Deus, por favor, me ajuda nisso, me ajuda nisso, Ele pode ser misericordioso e te ajudar. E você passar por cima disso porque você entendeu aquilo. E às vezes você vai ter que passar pela tua colheita. E é por isso que a gente precisa ser intencionais quando a gente vai fazer uma plantação. E eu digo intencional e não interesseiro, porque quando a gente sabe o que a gente está plantando, a gente sabe o que que a gente vai colher. Mas eu não vou emprestar R$ 100 para um amigo meu esperando lá na frente receber 1.000. Não, porque a lei da semeadura, se eu estou ajudando, eu vou ser ajudado. Porque a vida é assim. Às vezes você está aqui, às vezes você está aqui. E às vezes você está aqui. E quando eu planto ajuda, eu recebo ajuda. Quando eu planto amor, eu recebo amor. E eu não estou falando só de ajudar os outros, eu estou falando de ajudar dentro de casa. Você quer receber amor da tua esposa? Plante amor nela. Você não recebeu o amor do teu pai? Plante amor nele. Você acha que ele vai te dar o quê? É óbvio, sabe? É tão clichê, mas clichê é uma verdade dita várias vezes. É óbvio. Eu estou plantando, eu estou colhendo. Vocês pegaram a premissa da coisa. Então, por isso que eu digo, vocês precisam ser intencionais na plantação de vocês. Porque um dia vocês vão precisar. E o dia que vocês precisar, vai estar lá. E se vocês não precisar, né, Deus abençoe, vocês não precisaram. Às vezes, vocês não precisaram por serem pessoas boas e por fazerem somente bem. Muitas vezes
o homem lá de cima olha para você com bons olhos e não vai te atingir, porque você tá fazendo de coração, sabe? E Deus é justo. Ele é justo num nível que a gente não consegue explicar. Se você precisa colher coisas ruins, por coisas ruins que você fez no passado, você vai colher. Do mesmo jeito que se você plantou coisas boas hoje, você vai colher coisas extraordinárias. A nossa plantação ela sempre vai ser extraordinariamente maior do que o que a gente planta. E é por isso que a gente tem que entender que o nosso plantio tem que ser intencional. A gente precisa plantar coisas boas se a gente quer receber coisas boas. A gente precisa saber o que a gente está plantando, porque na hora da colheita não pode ter choro, não pode ter arrependimento, entende? Não pode ter aquele sentimento de, ai, não era isso que eu queria. Mas é que nem eu falei no começo, você não pode plantar uma coisa esperando receber outra. Então, hoje o vídeo seria sobre isso. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui o final e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.